Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport, mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez para a rodada de número 35. Se você não sabe ainda, uma breve explicação do que você vai encontrar aqui. Várias indicações de jogadores por posição, com seu preço mínimo para valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Também tem indicações de jogadores extras, de capitães e, é claro, o Seleção CFD UOL, a nossa base escalada para essa rodada, para você se espelhar e imitar junto com a gente. Então vamos lá para o que interessa, bora pra intro, bora pro vídeo. Começando com os goleiros, sendo o primeiro deles, Jean, do Atlético Goianiense, que dentro de casa recebe o Santos e está custando 11,16. Ele vive uma grande fase, fez 14 DDs, defendeu um pênalti e fez um gol também nos últimos 6 jogos. Boa média de 5,54 como mandante, e o Santos não vence as 5 partidas na temporada com 4 derrotas no período. Mínimo para valorizar, 7,20. Marcelo Lomba, do Internacional, dentro de casa, recebeu do Sport custando 9,11. Fez 5 DDs nos 2 últimos jogos em casa. Inter não perde a 11 jogos na temporada, sendo que Lomba esteve presente em 100% destes confrontos. Sport vem de 5 derrotas seguidas como visitante e não marca 4 gols fora de casa. 4 jogos, no caso, fora de casa, o Sport está sem marcar gol nenhum. Mínimo para valorizar, 4,90. Agora Marcos Felipe, do Fluminense, dentro de casa, recebeu o Atlético Mineiro custando 4,15. O Flu vem de 5 jogos sem perder no Brasileiro, sendo que não sofreu gols em 3 desses últimos jogos. Atlético Mineiro é o 4º time que mais finalizou nas últimas 5 rodadas, ou seja, Marcos pode ter DDs a fazer nesse jogo e quem sabe um SG ali que nem para contar tanto com SG, porque o Galo é um time que costuma tirar o saldo de gol, mas pode acontecer justamente pela estatística do Fluminense não ter sofrido gols em 3 desses últimos 5 confrontos, tá bom? Mínimo para valorizar, 14,70. Laterais, Felipe Jonathan, do Santos, custando 11,57. Boa média como visitante de 5,11. São incríveis 91 desarmes em 29 jogos. Relação de desarme e falta cometida de 2,9, que é muito boa. Atlético Goianiense cedeu em média 4,4 desarmes para laterais por jogo nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 3,40. Reinaldo, do São Paulo, dentro de casa, recebendo o Ceará e custando 14,82. Líder em gols e assistências entre os laterais no Brasileirão, 6 de cada. Ceará é o 5º time que mais cedeu desarmes para laterais nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 9,90. Agora Calegari, do Fluminense, custando 7,38. Ele é o melhor média básica entre os laterais da rodada, 3,91. E vem de uma ótima sequência com o Fluminense não sofrendo gols a 3 jogos. Calegari tem média maior em casa de 6,02, sendo que ele passou de 5 em todos os últimos 3 confrontos que fez como mandante. Mínimo para valorizar, 10,60. Zagueiros, Vitor Cuesta, do Internacional, custando 11,05. Passou de 4 pontos mesmo sem SG nos últimos 5 jogos em casa. Pode parecer pouco, mas é um desempenho razoável para zagueiro nessa temporada. Sport não fez gol em 6 dos últimos 7 jogos como visitante, então Cuesta pode ter SG. Sport tem o pior ataque do torneio com apenas 26 gols marcados. Mínimo para valorizar, 6,20. Rodrigues, do Grêmio, visitando o Botafogo, custando apenas 2,84. Não sofreu gols em 3 dos últimos 6 jogos que fez como visitante. O Botafogo vem de 6 jogos perdendo como mandante, sendo que o time não fez gols em 3 dessas partidas. Rodrigues só cometeu 6 faltas em 18 jogos válidos para o Cartola, com apenas 2 amarelos, então ele perde pouco ponto por causa disso, mínimo para valorizar, 3,30. Agora Gil, do Corinthians, custando 6,09, dentro de casa recebe o Atlético Paranaense. Atuando em casa, Gil teve SG em 4 dos últimos 8 jogos. Desarmou 11 vezes nos últimos 5 confrontos em casa que foram válidos para o game. Só cometeu também 2 faltas no período, excelente. Média inferior a uma falta cometida por partida e apenas 2 amarelos em 22 jogos que contaram para o Cartola. Um fato curioso é que ele marcou um gol no último jogo que o Corinthians fez contra o Atlético atuando em casa. Vai que acontece de novo. Mínimo para valorizar, 1,90. Bora para os meias agora, começando com a Arrascaeta, do Flamengo, visitando o Red Bull Bragantino, custando 17,68. São 7 gols e 7 assistências no Brasileirão. É o segundo meia com mais participações em gols no campeonato, média de 7,33 como visitante. Nos últimos 3 jogos teve média de 8,2 pontos fora de casa. E mesmo com boa fase, o Red Bull Bragantino sofreu gols em 5 dos últimos 7 jogos no campeonato, então a Arrasca pode participar de gol tranquilamente. Mínimo para valorizar,
valorizar 6,50. Agora Patrick, do Internacional, dentro de casa, recebendo o Sport custando 12,30. Média ótima em casa de 6,37, sendo que ele passou de 8 pontos nos últimos 3 jogos que fez em casa. Fez 2 gols nesse período. Absurdo, 72 desarmes e 68 faltas sofridas em 30 jogos. É um cara que pontua bem demais, mesmo sem scout decisivo. E teve lei do ex no primeiro turno. Diante da grande fase do Inter, pode acontecer novamente contra o Sport. Mínimo para valorizar 2,90. Jean-Pierre, do Grêmio, custando 12,08. Fez 2 gols e deu uma assistência nos últimos 4 jogos disputados. Finaliza bastante, são 25 vezes em 14 jogos e praticamente com um desarme e uma falta sofrida por jogo em média. Curiosidade, Jean-Pierre também já fez gol de falta no Newton Santos jogando contra o Botafogo e o goleiro era Diego Cavalieri. Será que rola de novo? Mínimo para valorizar 9,50. Agora Johan, do Atlético Mineiro, custando 11,70. Em 2021 fez 7 jogos com 4 gols e 2 assistências. Como visitante passou de 11 pontos em 2 dos últimos 3 confrontos que fez. Marcou 2 gols e deu uma assistência no período. Além dos bons números recentes, tem 26 desarmes, 32 faltas e 40 chutes em 23 jogos. Participa bem, sem scout decisivo, mínimo para valorizar 1,30. Você vê, a gente indicou o jogador do Fluminense, do Galo, é um jogo que tem boas opções dos dois lados, basta você escolher qual que você está mais confiante. Bora falar dos atacantes agora. Yuri Alberto, do Internacional, custando 4,04. 10 gols em 19 jogos válidos no Cartola, com bom número de finalizações, 35. Precisa de 3,5 chutes para marcar gol, é uma ótima eficiência. Passou de 7 pontos em 3 dos últimos 5 jogos feitos em casa e o Sport sofreu gols em todas as últimas 5 partidas que fez fora de casa, com 10 gols sofridos. Mínimo para valorizar, menos 0,30. Agora Gabigol, do Flamengo, custando 13,92. Voltou a fazer gols e já participou de 5 nos últimos 3 jogos, precisando de apenas 47 minutos para se envolver diretamente no gol. É o líder de participações diretas do time em 2020 e 2021, com 24 gols e 12 assistências em 39 jogos, quase uma participação por jogo em média. No Brasileiro já são 11 gols e 2 assistências em 21 jogos, precisando de somente 113 minutos para participar. Mínimo para valorizar, 12,60. PP, do Grêmio, custando 16,36. Voltou a fazer gol e dar assistência na última rodada, são 9 gols e 5 passes para gol no campeonato. Enfrenta um time que é vazado todo jogo há pelo menos 15 partidas. O Botafogo sofreu 29 gols nesse período. Bons números em desarme são 37, falta sofrida 54 em 26 jogos. Boa capacidade de pontuar, sem scout decisivo, mínimo para valorizar 16. Finalizando os jogadores, antes de partir para os técnicos, temos Claudinho, do Red Bull, custando 17,22. Se Gabigol e Arrascaeta são boas opções nesse confronto, Claudinho também é. Desde o início de 2021 fez incríveis 7 gols e 5 assistências em 7 jogos, número absurdo, apenas 51 minutos para participar de gol. Belíssima média de 8,51 em casa, e dos 16 gols que o Bragantino fez no ano, ele participou de 12 deles, uma influência bizarramente alta de 75%. Mínimo para valorizar, 14,70. Técnicos, Abel Braga, do Internacional, custando 11,31, 4,10 para valorizar. Wagner Mancini, do Corinthians, custando 7,73, 4 para valorizar. Renato Gaúcho, do Grêmio, custando 12,48, 4,90 para valorizar. Capitães, Gabigol, do Flamengo, Yuri Alberto, do Internacional e Claudinho, do Red Bull Bragantino são as nossas indicações. Jogadores extras, goleiro Vanderlei, do Grêmio, custando 6,36, menos 1,40 para valorizar. Lateral Fagner, do Corinthians, custando 10,94, 3,80 para valorizar. Zagueiro Lucas Ribeiro, do Internacional, custando 4,37, 5,50 para valorizar. Meia Vina, do Ceará, custando 12,13, 7,70 para valorizar. E atacante Luciano, do São Paulo, custando 9,36 ou 1,50 para valorizar. Na sua telinha agora é o nosso time, o Seleção CFD UOL, escalado para a rodada 35. Jean no gol, do Atlético Goianiense. Laterais, Fagner, do Corinthians e Calegari, do Flu. Rodrigues, do Grêmio e Lucas Ribeiro, do Internacional, formam uma dupla boa e barata na zaga. No meio de campo, Vino do Ceará, Arrasca do Flamengo e Patrick do Internacional. No ataque, Claudinho do Red Bull Bragantino, Gabriel do Flamengo e Yuri Alberto do Inter. E o nosso treinador é o Abelão, também do Colorado. Preço do time 125,19, pontuação total 2.242,35, pontuação na última 71,29.
É isso, cartoleiro, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, é muito importante. Se estiver vendo pelo Facebook, curte a página do UOL, compartilha a publicação, deixa um coração aí que ajuda demais. E agora, muito importante, não esquece de seguir a minha equipe, a equipe do CFD. Cartola FC Dicas no YouTube, CFD Dicas de Cartola você encontra facilmente. No Instagram, CFD Oficial, no Twitter, CFD _Oficial e o meu perfil pessoal é CHFilho _ Twitter, Instagram, mesmo arroba nas duas redes, tá bom? Fazendo isso, você consegue acompanhar as notícias em primeira mão. Se por um acaso, na hora que você estiver assistindo o vídeo, algum dos jogadores indicados aqui não for mais provável, sair a notícia de que ele não vai mais atuar, a gente informa em todas as redes do CFD. Beleza? Bora meditar então, forte abraço, eu te vejo numa próxima e tamo junto!